Olá, pessoal! Como um bom professor de química, hoje eu vou falar de literatura. Sim, pessoal, vou falar de literatura. Vou falar de uma obra que cai no PAS 3. Essa obra é Química Orgânica, de Vinícius de Moraes. Ah, você pode me perguntar, química não tem nada a ver com literatura, mas nessa obra tem. Nessa obra tem uma correlação intrínseca entre a química, que classifica, separa e identifica pelos seus comportamentos os compostos, com a literatura. Vinícius de Moraes é um autor da segunda fase do modernismo, depois da década de 30. E nessa obra ele separa e classifica as mulheres, que existem mulheres ácidas, que têm um comportamento que liberam o hidrogênio, e existem mulheres básicas, que têm um comportamento de liberar a hidroxila. As mulheres ácidas, de acordo com o texto, elas vêm com características e atributos que corrigem a sua acidez. E ele vem discorrendo exemplos e mais exemplos de mulheres ácidas. Então, nesse texto, quimicamente falando, dá para cobrar todos os conceitos de ácido e base que nós estudamos na química. Vamos relembrar quais são? Os conceitos de arreinos, que ácido libera H+, hidroxila libera OH-, que ácido tem um sabor azedo, tanto é que ele fala isso no texto, que ácido tem sabor cítrico, e base tem um sabor adstringente, que são características. Ele fala aqui também em relação a indicadores de pH, é mó legal isso. Ele fala aqui do tornassol, que em meio ácido é avermelhado, em meio básico é azul. E lembra da fenolftaleína? Ele não fala no texto, mas a fenolftaleína em meio básico é rosa e em meio ácido é incolor. Pode ser cobrado. Outro conceito bastante utilizado dentro da química orgânica de acidez e basicidade é o conceito de Lewis. Quem doa elétrons é base, no caso das aminas, e quem recebe elétrons vai ser o quê? O ácido. No caso, o H+, quando recebe elétrons, o H+, tem características ácidas. E as aminas, que têm um par de elétrons sobrando, vão ter o comportamento básico, pessoal. Tudo bem? Outra característica vai ser o Bronsted-Lowry, que quem doa H+ é ácido e quem recebe H+ é básico, formando pares conjugados. Corre atrás dessas 3 definições. Ou então, manda um direct, pergunta aí pra gente, vai lá no Instagram, @bveducação, ou Verano Bernardo e pergunta. Eu te mando as 3 definições de acidez e basicidade, que são bem cobradas dentro da química orgânica. E o próprio conceito da química orgânica pode ser cobrado dentro desse texto, onde ele separa os tipos de mulheres, onde ele acaba falando que as mulheres mais tranquilas são as mulheres básicas, né? Já que as ácidas têm outros atributos para corrigir as acidez. E cita vários nomes de mulheres pelo mundo de mulheres ácidas. Ele coloca a Marilyn Monroe como uma mulher ácida, só para você ver o que é uma mulher ácida, né? Então, olha só, a química orgânica é a química que estuda os compostos que apresentam propriedades semelhantes, que identificam os orgânicos. E a maior parte deles possuem o quê? Carbono. Eu não posso falar que química orgânica é a química que estuda composto de carbono, senão eu vou estudar o gás carbônico, o CO2, mas o CO2 não é orgânico, lembre-se disso. O gás carbônico CO2, ele é um óxido.
É um composto inorgânico, apesar de ter carbono. Por quê? Porque, apesar de ter carbono, ele não apresenta as propriedades que identificam os compostos orgânicos. E aí você vai me perguntar, Bernardo, quais são essas propriedades? E eu vou te falar 3. A maior parte dos compostos orgânicos apresentam pontos de fusão e ebulições baixos, se comparados com a maior parte dos inorgânicos. A maior parte dos orgânicos apresentam baixa solubilidade em água. Não estou dizendo que não são solúveis. Estou falando que a maior parte apresenta baixa solubilidade em água. E aqui identifica no geral, assim, todo composto orgânico pega fogo fácil. Gente, plástico pega fogo fácil? Pega. Isopor pega fogo fácil? Pega. Então, meu querido, tudo aquilo que pega fogo fácil é orgânico. Tudo bem? Então, esse texto fala da química orgânica, acaba falando das pessoas, principalmente das mulheres. Então, além de cobrar essas características de acidez e basicidade, de separação de compostos, tudo bem? De separação de compostos por suas características. Química orgânica é a química que estuda os compostos que apresentam as propriedades, que identificam os orgânicos e, em sua maioria, possuem carbono na estrutura. Quais são as propriedades que identificam os orgânicos? Baixo ponto de fusão e ebulição, baixa solubilidade em água e pegam fogo fácil, ou seja, altamente inflamável. Fora isso, dentro desse texto, que está aqui nesse livro, ó, Para Viver um Grande Amor, Vinícius de Moraes, um livro só de prosas, certo? No texto Química Orgânica, ele dá as características de acidez e basicidades e ainda fala do tornassol, do pH alto, que é básico, e do pH baixo, que é ácido, e do indicador colorimétrico, que é por cor. Então, tem várias saídas para a busca da química. Ele indica a química orgânica, indica os critérios de acidez e basicidade. Eu posso cobrar todos os conceitos de ácido e base, suas características, as funções orgânicas ácidas, como ácido carboxílico e álcool, as funções orgânicas básicas, como as aminas. Legal? E a gente ainda pode trabalhar alguns conceitos de química ambiental. Tudo bem? A gente pode trabalhar química ambiental? Sim, lógico que pode. Lógico que pode trabalhar química ambiental aqui. A gente começa a trabalhar a questão, por exemplo, do gás carbônico, que em água vira ácido, e aí o indicador tornassol fica vermelho. E como tornar esse tornassol de novo vermelho, azul? A mulher, se eu fosse reagir, a mulher teria que reagir, seria uma mulher ácida ou uma mulher básica? E aí você começa a ter que raciocinar em cima do texto. E é esse tipo de integração, texto, química, biologia, filosofia, que o PAIS gosta. O PAIS faz essa interdisciplinaridade. Então, aqui nesse canal, você vai ver várias vezes isso sendo repetido. Então, esse é o primeiro. Legal? Esse é o primeiro. Então, com esse texto, que você já está referenciado ele aí em cima, se você for nas obras do PAIS do terceiro ano, clicar aí em cima, você vai direto para esse texto, leia esse texto e você vai ver que você pode puxar desse texto esses conhecimentos químicos. Logo, logo, outros professores e eu mesmo vamos aparecer aqui nesse canal com outras novidades. Um grande beijo para você. Quem não está seguindo ainda, está vendo isso aqui no Instagram, clica aí na bio e entra no canal de dicas de integração, obras do PAS, interdisciplinaridade. Nos vemos em breve, meus amores. Um grande beijo. Tchau, tchau. Mua!